Oi, turma! Bom dia! Todo mundo acordado? Todo mundo desperto já para começar a aula comigo? Então vem! Mesmo com sono, vem também! Hoje a gente vai continuar falando sobre verbos, mas hoje a gente vai ver a estrutura do verbo. Quando a gente olhar um verbo, a gente vai conseguir ver qual é o radical dele, qual é a conjugação, que a gente já viu, né? A conjugação. Qual é a desinência? Número pessoal. O número o quê? Se é singular, se está no plural. Qual é o tempo verbal? Se ele está no passado, se ele está no futuro, se ele está no presente. E a que pessoa ele se refere, tá bom? Então, vem comigo. Então, vamos ver hoje a estrutura do verbo. Por exemplo, o verbo comer. Eu sei que ele é o quê? Da segunda conjugação. Por que eu sei que é da segunda conjugação? Porque ele acaba com ER. A primeira, lembrando, acaba com AR. Tipo, passear, falar, brincar, todos que acabam em AR na primeira. Na segunda, ER. Comer, fazer, beber. E a terceira conjugação, que acaba com IR. Partir, sorrir. Então, vimos que comer acaba com ER. Deixa eu pegar outra canetinha aqui para mudar a cor. ER. Então, ela está na segunda conjugação. Vamos ver aqui. Vamos conjugar esse verbo comer no presente? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Então, aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aqui, vocês veem que tudo, ó, tá igualzinho. Só tirei a conjugação do verbo. Tirei a conjugação do verbo e aqui eu vou começar a conjugar conforme as pessoas. Quem é a pessoa e qual é o número dessa pessoa? Se a pessoa tá no singular, tá no plural. Então, você vê aqui, ó, se eu falo como, eu como. Então, o finalzinho do verbo já indica o quê? Que estou falando da primeira pessoa do singular. Aqui, ES já me indica que eu estou falando da segunda pessoa do singular e assim por diante. Ou ela está no singular ou no plural. E a que pessoa se refere? Pela terminação, já conseguimos saber também. Conseguimos saber também que a gente está no tempo o quê? Presente. Eu como, tu comes. O verbo está no presente. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Aqui eu quero mostrar para vocês também a separação radical e vogal temática. O radical é a parte principal do verbo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo na forma infinitiva. Lembra que infinitivo acaba com R? Infinitivo, tirar a conjugação. A conjugação é o quê? AR, ER ou IR. Para mostrar quando é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Aqui o verbo comer, nós vimos que é a segunda conjugação por terminar em ER. Eu vou tirar o ER. Tirando o ER, eu tenho o radical. O meu radical é o com. Esse é o meu radical. A vogal temática é a vogal que inicia a conjugação. É o Ezinho aqui, ó. Não é? Não estou falando da segunda conjugação, é o E. Então, radical com. A vogal temática é o E. Aí eu quero falar sobre tema. O que é meu tema? O tema é o radical mais a vogal temática. Então, o meu tema é comer. Aqui também, na aula de português, está rolando uma matemática, hein, gente? Então, radical é a parte principal do verbo sem a conjugação. Sem a parte finalzinha dele, onde mostra se ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Vogal temática é a vogal que mostra a que conjugação o verbo pertence. Se tiver o A, ele pertence à primeira, o E à segunda e o I à terceira conjugação. E o tema vai juntar radical mais vogal temática, ok? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, então.
Então, agora, turma, eu vou dar um outro exemplo para vocês, com o verbo falar. Falar. Ele faz parte da primeira conjugação. Por quê? Tirando a terminação do verbo no modo infinitivo, ele termina com AR. Terminando com AR, ele faz parte da primeira conjugação. Quando a gente tira a conjugação, o que sobra é o quê? O que a gente aprendeu hoje. O radical. A vogal que mostra pra gente a que conjugação esse verbo faz parte é o A, né? Então, é a vogal temática. Quando juntamos radical com vogal temática, nós temos o quê? O tema. Então, o tema do verbo falar é o radical, F-A-L, mais o A dessa primeira conjugação. Então, é falar. Quando a gente conjuga o verbo, a gente consegue observar quem é a pessoa, em que quantidade está, né? Se está no plural, se está no singular, qual é o tempo verbal, se está no presente, se está no futuro, se está no passado, e o modo, se está no modo subjuntivo, imperativo, indicativo. Vamos ver aqui. Quando eu digo para vocês, minha caneta. Quando eu digo para vocês, eu falo. Olha aqui nosso radical. Separei o radical, aqui eu tenho minha terminação. Esse ozinho tá dizendo o quê? Que eu falo. Então, tá mostrando a pessoa, a primeira pessoa do singular. Então, é uma desinência, número pessoal. Número, singular, pessoa. Eu. Está no modo indicativo. É certo, eu falo. E está no presente, eu tô falando. Falo, eu falo. Eu falo agora. Tá ok? Ficou dúvida? Se ficou, escreve aqui no comentário para que a gente possa tirar, tá bom? Não fique com dúvida, tô aqui para ajudar. Um beijão, turma. Amo vocês.